sabe o que é movimento? O movimento está presente em toda a natureza, nos movimentos de translação e de rotação, nas marés, na migração de aves, entre inúmeros outros exemplos. Entretanto, a maioria das atividades humanas também está relacionada ao movimento, como o de um carro percorrendo uma estrada. E se eu te dissesse que todos esses casos podem ser descritos matematicamente por meio de gráficos e funções? Nesse vídeo, estudaremos conceitos da cinemática, a parte da mecânica física que descreve os movimentos sem se preocupar com suas causas. Primeiramente, para afirmar que um corpo está em movimento, é preciso tomar outro corpo ou um sistema de corpos como referência, isto é, um ponto referencial. Para ilustrar esse conceito, imagine um diálogo entre dois passageiros em um vagão de trem. O primeiro diz que eles permaneceram em repouso durante o trajeto, ou seja, ao adotar o próprio vagão como ponto referencial, ele afirma que ambos não se moveram. Já o segundo passageiro, adotando a estação de partida como referência, responde que houve sim movimento. Para explicar e facilitar o estudo do movimento de um corpo no plano, em duas dimensões, podemos representar o referencial em um plano cartesiano, ou seja, em um sistema de coordenadas formado por dois eixos perpendiculares, x e y, que se cruzam no ponto de origem. Imagine que, em certo referencial, esteja representado o plano cartesiano abaixo, e que o deslocamento de um corpo esteja indicado pelo segmento de reta orientado OB vetorial. Em um instante inicial, o corpo está na posição correspondente ao ponto de origem O, e em certo intervalo de tempo, ele se move para o ponto B. Dizemos então que o corpo mudou de posição em relação ao referencial adotado. Podemos assim definir que um ponto material está em movimento quando, em certo intervalo de tempo, muda de posição em relação ao referencial adotado, e está em repouso quando, em relação ao mesmo referencial, não muda de posição. Outro conceito importante é o espaço. Considere um carro ou um ponto material percorrendo uma estrada. Podemos representar com uma linha a trajetória descrita pelo carro, como mostrado abaixo. Porém, se desejarmos determinar a posição do carro em dado momento, deveremos escolher na trajetória um ponto de origem, ao qual denominamos origem dos espaços. Também atribuiremos uma orientação à trajetória, indicando qual será o sentido crescente dos espaços. A partir da origem, em ambos os sentidos da trajetória, marcaremos trechos de mesma medida. Dessa forma, podemos concluir que no instante inicial, o carro se encontra na posição 10 km negativos. Já no instante final, o carro se encontra na posição 10 km positivos. Ainda considerando o exemplo 2, se quisermos determinar quanto variou o espaço do carro entre os instantes iniciais e finais, calculamos a diferença entre seu espaço final e seu espaço inicial, como podemos ver aqui embaixo. Dessa forma, podemos definir que a variação do espaço de um ponto material em relação ao referencial é chamada de deslocamento, e é expressa pela diferença entre seu espaço final e seu espaço inicial. E essa aqui é a expressão matemática para o deslocamento. Outro conceito pertinente é a velocidade escalar média de uma partícula, que é a razão entre o deslocamento escalar desenvolvido pela partícula e o intervalo de tempo em que esse deslocamento ocorre. Utilizando a fórmula da velocidade média, imagine que um carro percorre em 2 horas uma distância retilínea de 100 km entre as cidades A e B. Para calcular a velocidade escalar média nesse trecho, vamos adotar aqueles valores que eu havia dito. Portanto, ficará 50 km por hora. No exemplo anterior, a velocidade escalar média ser 50 km por hora não significa que, em todos os instantes do percurso, o velocímetro do carro tenha marcado 50 km por hora, mas que a velocidade desenvolvida pelo carro no trecho considerado foi, em média, 50 km por hora. Para a velocidade do carro em determinado instante, definimos que a velocidade escalar instantânea de uma partícula no instante t é o módulo de sua velocidade média em um intervalo de tempo muitíssimo pequeno, e, portanto, a sua variação é muito próxima de zero. Matematicamente, podemos expressar a velocidade escalar instantânea dessa forma aqui. Agora, nós vamos estudar um tipo particular de movimento, em que o módulo da velocidade se mantém constante. A esse tipo de movimento dá-se o nome de movimento uniforme, mas se o movimento também for em linha reta e sempre no mesmo sentido, então será chamado de movimento retilíneo uniforme.
No movimento uniforme, as distâncias percorridas são iguais para intervalos de tempos iguais, e a velocidade escalar instantânea é igual à velocidade escalar média em todos os instantes. A tabela a seguir mostra as posições de um veículo em movimento de acordo com o tempo. Nesse exemplo, o tempo começa a ser contado no momento em que o carro passa pelo marco de 300 metros da estrada. Pelos dados da tabela, percebe-se que o automóvel percorreu 100 metros a cada 4 segundos. Ou seja, ele percorreu distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Portanto, o automóvel realizou um movimento uniforme. Agora nós vamos entender o que é a função de posição de um móvel. A descrição dos movimentos retilíneos uniformes é feita por meio de uma expressão matemática que descreve a posição de um móvel em função do tempo. A essa expressão dá-se o nome de função de posição ou função horária da posição no MRU. Por tratar-se de um MRU, o módulo do vetor velocidade, aqui representado por V, é dado por essa expressão. Como ela é válida para um intervalo de tempo qualquer, uma vez fixados o instante e a posição iniciais, pode-se isolar a grandeza S no primeiro membro da equação. Dessa maneira, a descrição do movimento do corpo é dada por essa função. Uma vez que essa é a função de posição de um móvel em um movimento uniforme, se a escolha do instante inicial for zero, isso significa que a contagem de tempo começa com o cronômetro zerado. Nesse caso, a função de posição é essa. Além da função de posição, outro instrumento utilizado para descrever os movimentos é o gráfico. Para descrever um gráfico da posição em função do tempo, utilizaremos um exemplo de um trem que percorreu 400 km entre duas cidades com velocidade constante. Seu tempo de percurso foi cronometrado por sensores dispostos a cada 100 km ao longo da ferrovia, contados a partir da posição 300 km e em relação a um referencial. Os dados obtidos pelos sensores sobre as posições e os instantes do movimento são apresentados nessa tabela. Agora, para construir um gráfico com os dados da tabela, representa-se o deslocamento no eixo das ordenadas e o instante no eixo das abscissas. Sendo um movimento uniforme, a expressão que o descreve é a função de posição, representada graficamente por uma reta inclinada em relação aos eixos, como se vê no gráfico acima. Por se tratar de uma função polinomial do primeiro grau, esse gráfico é uma reta também chamada de função afim. É importante notar que a inclinação da reta está relacionada ao sinal do coeficiente angular e, consequentemente, à velocidade. O sinal pode ser positivo ou negativo, dependendo do ângulo de inclinação. O sinal é indicativo do sentido do movimento em relação ao referencial. De acordo com o sentido, o movimento pode ser classificado como progressivo ou retrógrado, como vemos nas figuras a seguir. E esse foi mais um episódio do Cientista Sincero, onde nós te ensinamos o que é movimento retilíneo uniforme.